Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos acompanham presencialmente e também de modo online. Uma satisfação estar aqui novamente para darmos início ao nosso segundo painel do dia. E nessa oportunidade temos a temática Uma nova forma para a justiça. Reflexões sobre a inteligência artificial na advocacia e nos tribunais. A intersecção entre a inteligência artificial e o sistema jurídico brasileiro será o foco central deste painel do Congresso EBRAD, sob as perspectivas da proteção de dados, do processo civil, do acesso à justiça. Exploraremos como a inteligência artificial redefine questões fundamentais. Esse diálogo crítico envolverá debates sobre os desafios, a necessidade de eventuais regulamentações, oportunidades que a inteligência artificial proporciona, justamente para aprimorar a eficiência da advocacia e dos tribunais e também a equidade do sistema judicial. Para tanto, então passo a apresentar nossos convidados especiais. Primeiramente, Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, CEO da EBRAD, Procurador Jurídico-Geral da Ânima Educação e presidente da Faculdade Milton Campos. Também passo a apresentar nosso querido professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, patrono regente da nossa pós-graduação em Processo Civil Aplicado, livre-docente, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo. Professor Lucon, seja muito bem-vindo. E, claro, nosso querido professor Renato Opsi Blum, patrono regente do nosso curso de pós-graduação em Advocacia no Direito Digital e Proteção de Dados. O professor Renato é advogado, economista e professor, mestre pela Florida Christian University. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Doutor João? Olá, bom dia a todos mais uma vez. Que honra, que alegria recebê-los aqui, Renato, Lucon, além de brilhantes juristas, méritos professores, são amigos queridos, não é? Pessoas maravilhosas que moram aqui no coração. E que eu agora estou aqui com uma missão quase impossível, né? Substituir o nosso querido Nelson Rosenwald. Rosenwald, fica aquele abraço aqui, meu caro. Vou tentar fazer o possível para suprir sua falta. O professor Nelson teve um problema, o voo dele foi cancelado de última hora e ele não conseguirá chegar para estar aqui conosco. Então eu vou ficar aqui, não é, tentando passar a bola e bater a bola com esses meus queridos amigos e prezados e ilustres juristas. Tudo bom, Renato? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo em ordem. João, Lucon, sempre uma alegria, prazer em revê-los. E eu acho que a inteligência artificial não funcionou hoje no voo do Rosenwald. Fica aqui o nosso grande abraço. Nelson, saudades aí de você. Eu até já dei uma pimentadinha aí, né? Já que vamos falar de IA, né? Como é que a IA pode... Será que vai resolver ou vai piorar os nossos problemas? Outro dia eu estava batendo esse papo com o Lucon, não no nosso LawCast. Depois assistam lá e olha, o próximo convidado já acertado aqui é o nosso professor Renato, hein? Vamos fazer esse bate-bola, esse pinga-fogo? Lucon, como é que você está vendo aí, nós tratamos dessa temática outro dia, não é? O uso da inteligência artificial nos tribunais. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos. Estamos aqui sentindo falta do Nelson, dizer da minha alegria e honra estar dividindo esse painel com você, João, e com o querido Renato, de tantos anos de convivência, não é? E tanto tempo de dedicação à tecnologia. Eu me lembro aqui de um livro que já tem mais de 20 anos, não é? Que participamos juntos, fizemos um seminário há muitos anos atrás, tanto na Getúlio Vargas quanto na São Francisco, e foi uma alegria aqui, e sempre bom revê-lo. João, eu vejo com otimismo e preocupação. Eu vejo, como advogado, eu tenho visto que a inteligência artificial tem sido utilizada mais como uma contenção de acesso aos tribunais superiores. Não sei se o Renato tem essa mesma percepção, né? Mas com uma utilização de filtros para não se chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. Sabemos que a carga de trabalho é imensa. O Brasil tem peculiaridades diferentes do resto do mundo, não é? Estava aqui falando com o ministro Ives, da alta litigiosidade, que é inegável no Brasil por múltiplos fatores, não é? Pelo protagonismo do judiciário, não temos um contencioso administrativo,
temos 5 justiças, muitas faculdades de direito, muitos advogados, muitos bacharéis de direito que também vivem em torno do sistema de justiça, não é? E eu diria que todo esse caldo, não é, brasileiro acaba gerando um excesso, um volume grande de litigiosidade. Como solucionar isso? Os tribunais estão fazendo essa contenção com o uso da IA, seja no programa Victor, em repercussão geral, seja no STJ, com o programa Sócrates, que também faz essa contenção. E aprendi isso com você outro dia, em homenagem até ao ministro Vitor Nunes Leal, não é isso? Sim, sim. Ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, e foi ele que trouxe o direito sumular. Alguns falam que é com base nos assentos da Casa de Sopricação de Portugal, a Casa da Súplica, não é? Mas, na verdade, ele fazia ementas dos julgamentos, uns pequenos resumos de casos repetitivos para justamente não ter dispersão jurisprudencial, que é isso um tema do CPC de 2015, né? Essa divergência jurisprudencial que o CPC quer combater. E o ministro Vitor Nunes Leal fazia essas pequenas anotações, esses pequenos assentos, não é, que acabaram se tornando súmulas persuasivas e depois, em 2004, com a emenda constitucional número 45, as súmulas vinculantes. Mas... Não, espetacular. Olha, esse já é um início bem provocativo, já te passando a bola. Porque Lucon abordando a questão da temática processualista, não é? E trazendo aí à baila o uso da inteligência artificial e da tecnologia. Agora a bola é com você, meu amigo. Vou fazer o link. Aproveitar a súplica. Será que nós teremos que suplicar pelo uso ou pelo não uso dos sistemas, entre aspas, inteligentes, né? Eu vou colocar esse ponto pelo seguinte. Primeiro, pensando aqui, quando o Lucon colocou a questão dos filtros. Então, de um lado, a gente tem, hoje, programas de computador. Quando os meus alunos perguntam, Renato, me defina programa de computador ou me defina inteligência artificial? Aí eu faço parênteses e digo, bom, o programa mudou de nome, hoje é IA. Então, a definição de IA hoje está no artigo 1º da Lei 9.609, que é de 98. Mas dê uma olhadinha. Artigo 1º da 9.609, bate direitinho. Só tirem o começo, programa de computador, troquem por IA. Vocês vão ver que interessante. E é de 98. Então, são programas que hoje são usados, isso é irreversível, né, Lucon? Não tem como voltar. Mas que são alimentados por dados. Então, a gente tem hoje cada vez mais processamento e cada vez mais bases de dados e, por consequência, mais informações. Isso pode ser, como o Lucon colocou, no primeiro momento, usado como filtros. Eu não sei se isso é exatamente nocivo, né? Mas vamos ponderar aqui essa questão. Será que, fazendo o contraponto, Lucon, não é contraponto, na verdade é um pensamento aqui. E será que os advogados, se isso for um filtro mesmo e for nocivo, será que os advogados não podem fazer o contrário? Então, usar a própria inteligência artificial para identificar que aquela filtragem é excessiva? Então, alimentando as decisões baseadas em IA ou em software, alimentando novos sistemas para que esses sistemas apontem para as cortes e tenham o seguinte resultado, a seguinte conclusão: o software está exagerando. E aí tentar reverter ou reajustar o software, né? O programa de computador, IA, por natureza, tem e sempre terá problemas. São o que nós chamamos de bugs. Então, isso sempre vai ser objeto de atualização. Se for essa premissa que nós estamos discutindo aqui. E quando eu falei que é irreversível, né, Lucon, João, essa automação, vamos usar, antigamente falávamos, o Lucon aqui ele entregou aqui as nossas idades, quando falou mais de 20 anos, o livro, mas então na época da informática... Eu estava para perguntar isso, se criança podia escrever livro assim nessa época. É verdade. Olha, tinha um programinha de computador, brincadeira, não tinha programa, mas eu lembrei aqui dos burrinhos do Benetti, não era? Burrinho do Benetti, que eram modelos do Sidney Benetti. Do Sidney, ministro do STJ. Modelos em papel que depois viraram disquetes. A inteligência artificial começou ali. Isso estamos falando em 95. E a gente, pessoal, é da época do disquete flexível, né? Que colocava lá e ficava molenga, né? 1995. Mas aí, então usando esses programas que são irreversíveis, o que eles trazem para as cortes, para os tribunais? Mais informações. Então, quantos casos foram decididos com esta temática e de que maneira?
quais são os precedentes majoritários, qual é o percentual de decisões nesta linha. Isso aqui é ou pode dar ou não repercussão geral? Isso aqui é um caso paradigma? Isso aqui tem uma questão processual que ainda está em aberto? Isso merece, ou até entrar nesse tema, merece a apreciação do colegiado todo? Então, uma inteligência artificial pode ajustar, fazer esses ajustes com base em métricas. Então, por exemplo, esse assunto, né, Lucão, está na pauta hoje. Então, quantas decisões são tomadas pelo colegiado e quantas decisões são tomadas de forma unilateral? Será que há um balanceamento disso? E também, além do filtro, eu vou colocar uma outra questão aqui que também é inevitável, já que isso é reversível. Então, qual é a tendência? Qual é a previsão ou predição, né, para alguns, de decisões daquele magistrado, ou daquela Câmara, ou daquela turma, ou daquele plenário, ou do determinado órgão especial ou não? Qual é a tendência? E aí vamos puxar a jurimetria, né? E até que ponto a jurimetria pode influenciar nessas decisões? Eu até acho que a gente está, viu, João? Se a gente tiver um excesso de métricas, nós vamos até dar um passo para trás, porque vai chegar uma hora e falar, olha, os advogados vão dizer que nós estamos aqui com um percentual muito alto ou muito baixo nessa questão. Vamos reanalisar, o que é positivo, né? O que é positivo. Mas, enfim, por fim, tem a questão da evolução e do uso dessas novas ferramentas, chamadas de IA, que eu tenho essa crítica, tanto que eu volto para o software de novo. A gente está num momento em que parece que tudo é mais fácil em função da evolução tecnológica, mas acaba ficando mais complicado dado o volume de dados e a dificuldade de uso e até imperfeição das ferramentas, o que eu disse que é natural, mas existe essa imperfeição, que às vezes parece que não. Temos já 3 casos de ampla repercussão no mundo de informações incorretas os 2 são pelo ChatGPT, o terceiro parece que é também o ChatGPT, foi a utilização do ChatGPT para uma atividade jurídica. Então, 2 casos de advogados e um caso de um magistrado. Esse magistrado aqui no Brasil usou o ChatGPT e, bem entre aspas, ele criou, gerou decisões que não foram proferidas, gerou jurisprudência. Na verdade, isso não é que ele gera, é a programação que é imperfeita, então ele faz a busca e tenta combinar a partir da imperfeição da programação aquilo que a gente busca. Então, eu brinco aqui com os meus alunos que os sistemas de áreas querem ser bonzinhos conosco, né? Mas ser bonzinho demais às vezes traz um problema para a gente. O primeiro caso, que foi o caso, né, João, dos advogados de Nova York, que pediram para o ChatGPT redigir uma petição inicial com jurisprudência. Isso foi feito, essa redação não é perfeita, você tem alguns modelos, tem que fazer vários ajustes, às vezes até dá mais trabalho, mas vieram as decisões e elas não foram conferidas. Aí vem aquele paradigma, mas eu estou usando um sistema automatizado, por que eu tenho que conferir? Vai dar mais trabalho. Pois é, mas eu tenho que conferir. Então, neste momento, e aqui é uma afirmação, estes sistemas, programas, softwares e IAs, eles vêm para completar, para apoiar e não para substituir. E eu não sei se no curto espaço vão substituir, pelo menos da potência ou da forma como estão colocando, porque as bases são imprecisas. Então tem essa primeira questão. No caso de Nova York, isso não foi conferido, o advogado da companhia aérea, formação contra uma companhia aérea, olhou para fazer a sua defesa e viu, nossa, mas essas decisões são perigosas, né? São importantes, são contra a companhia, nunca vi, etc. E foi confirmar, e aí na confirmação, porque a decisão chamava a atenção, ele viu que aquilo não existia. No CNJ, a questão do juiz, que parece que foi uma equipe, um estagiário, seja lá quem for, as decisões também não existiam, e isso deu aso a uma abertura de uma investigação, entre aspas, aí por parte do CNJ, o que é protocolar, o que é necessário, até para chamar atenção, para dizer, olha, cuidado com essas ferramentas, vamos usar, mas cuidado. E o terceiro caso, que é novinho, saiu agora, vou até fazer um vídeo mais tarde sobre isso, caso do... Caminha aqui para nós, para a gente disseminar na nossa comunidade. Hein? Caso do Colorado, Bruno que está aqui me corrige, que eu falei ontem, do Colorado, também um advogado usando o ChatGPT, gerou informações indevidas, foi confrontado pelo magistrado e ele disse que ele não tinha feito aquilo, que era o estagiário e era mentira, foi suspenso temporariamente pela OAB lá do Colorado. Então temos também mais essa questão dentro do nosso contexto aqui jurídico. Sem falar das decisões judiciais, envolvendo direitos autorais, já existem várias,
e também o próprio caso de Bauru, que a gente já citou aqui em outros fóruns, do médico que foi identificado como assediador sexual e não como pesquisador do assédio sexual. De forma que o uso dessas ferramentas, Lucon, eu até defendo, eu acho que tem que ter, é obrigatório, mas ele tem que ser usado como uma ferramenta de apoio e de confirmação. E a gente vê o que vai sendo melhor. E se acontecer de nós termos aí um excesso de uso, eu acho que a gente vai naturalmente dar um passo para trás, porque o excesso assusta. Quando automatiza demais, a gente acha esquisito e acaba voltando. Mas eu deixo aqui para o debate, já falei muito também, né, João? Desculpa. Me corta, João, me corta. Que é isso? De jeito nenhum. Esse assunto está no nosso curso de Advocacia em Direito Digital e Proteção de Dados. Tem IA também lá, a gente discute, inclusive, essas questões processuais. Além disso, né, Renato? Fizemos um evento magnífico na Unifax, o nosso coordenador da Unifax está aqui conosco, o Eduardo está por aí, e que houve uma plateia de mais de 1.500 pessoas presentes e mais de 10 mil pessoas online, para termos a noção, não é, do quão instigante é esse tema. Então, Renato Lucon colocou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, inteligência artificial é um novo nome que se dá ao programa de computador, ao software, etc. e tal. E que o uso dele, como qualquer tecnologia, o avanço, a modernidade, é inexorável, não é? E você colocou outra questão extremamente relevante, que está sendo usada como um filtro, eu acho que pode ser positivo ou negativo, ou seja, para aferição ali da satisfação dos pressupostos de admissibilidade de recurso, não é? Mas como todo e qualquer programa e software e algoritmo, ele é alimentado por enquanto, pelo menos, que ainda depois podemos tentar avançar. Aliás, foi o tema que o ministro Barroso abordou na abertura do Congresso Nacional da Advocacia, que é a da tal singularidade, né? Podemos falar isso daqui a pouquinho. E, enfim, e essa pessoa que alimenta esse software, provavelmente não juiz ou jurista, mais ligado à área de tecnologia, e que pode ter, inclusive, algum viés, não é isso? Daí a preocupação, Lucon, e aí já passo a bola para você, da chamada figura, agora temida, do robô juiz. O que você tem a me dizer sobre isso, meu caro? O robô juiz já é uma realidade no Brasil. Nós já temos isso nos tribunais superiores. O Renato tocou num ponto que é a engenharia na construção do software ou da IA. E dessa necessidade de advocacia fazer aquilo que eu chamo de contra-engenharia, que é justamente se preparar para o embate e aí conseguir fazer essa contraposição a esses filtros que são necessários, existem em todos os países, mas que no Brasil tomam uma proporção imensa dada a judicialização. E aí entra a questão do juiz robô, que é o juiz produzindo decisões, e por trás de um juiz robô tem um programador que insere os dados. E aqueles dados não são perfeitos. E o que eu sinto também, Renato, é que existe quase, assim como existe, vamos falar, utilizar uma expressão que conseguimos entender mais facilmente a todos, o recorte e cole na advocacia, existe o recorte e cole do judiciário. E nesse recorte... E do Ministério Público. E do Ministério Público. E de uma comunidade imensa, não é? Não só de advogados, mas agora até dos atermadores, não é? Que são aqueles que só um são pouquinho bacharéis. do microfone, só porque o pessoal que está nos acompanhando de lá estão me informando aqui. Está dando um chiadinho aqui. Não, é só a gente manter próximo aqui. Tá bom. Não precisa ser tão próximo assim. Assim, tá bom. Isso, está ótimo. Ótimo, obrigado, desculpe. Então, o que eu estava falando é da contra-engenharia necessária, que é justamente isso que o Renato está falando. Nós vamos pegar todo esse campo de decisões equivocadas e vamos mostrar para o judiciário o que ele precisa fazer. Ocorre que nesse percurso cabeças rolam, infinitas cabeças rolam, ou seja, infinitos casos são perdidos. E eu sinto que a advocacia ainda não está preparada para fazer aquilo que eu chamei de contra-engenharia. Eu acho que há necessidade urgente de a advocacia se organizar
para fazer essa contra-engenharia, porque os tribunais já vêm fazendo. E eu sinto também que há uma aplicação repetitiva dos julgados, esse recorte-colhe acontece nas decisões sem muita reflexão. E falando em precedentes, eu sinto que o ponto mais difícil é você mostrar a distinção, é você mostrar que o seu caso é diferente daquele que já foi decidido. E a necessidade de o advogado se dedicar ao estudo dos julgados que foram levados em consideração na formação do enunciado, da súmula, e isso a gente deixa de lado. Eu ouvi de alguns ministros do STJ dessa preocupação com a aplicação repetitiva da jurisprudência sem muita consciência, sem examinar qual caso ou quais casos que deram ensejo à formação de uma súmula ou de um enunciado em recurso repetitivo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, mas eu queria provocar o Renato aqui nessa contra-engenharia, não é? No passado, nós tínhamos aqueles formulários, você citou o modelo de sentença do ministro Sidney Bennett, querido amigo, e tinha também os modelos de petições do Levenhagen, mineiro. É verdade, né? o ministro, que todos compravam livros para juiz de examinar Varginha. os modelos de petição inicial. E hoje esses modelos estão na internet e hoje já tem programas da advocacia desenvolvendo cálculos, desenvolvendo a petição inicial, fazendo aqueles formulários, não é? Como a gente vê nos Estados Unidos. Isso dá um impacto muito grande no acesso à justiça, porque conflitos que não eram jurisdicionalizados passaram a ser. Então, como é que você vê esse futuro, Renato, aqui com essa abertura de caminhos, de acessos para o combate de conflitos que não batiam no judiciário e que agora baterão, e pequenos conflitos, microconflitos que deverão ser solucionados pelo judiciário. Como solucionar todo esse cenário que é bem próprio brasileiro, não é? Emendando aqui, já passando para você, Renato, o que o Lucon está colocando é uma situação interessante, porque os tribunais possuem estrutura, verba, não é? Organização, né? E unidade para poder produzir toda essa sistematização. Agora, nós, advogados, não é? Já é cada um por si, em seu escritório, nós não temos acesso a esses softwares tão sofisticados como os tribunais têm, que, aliás, dizem, né, que estão em nível dos melhores do mundo. Não é? Eu acho que essa é um pouquinho a provocação. Não é? E eu queria também que você abordasse a questão do juiz robô. Não é? Bom, processo eletrônico já é um software, né? É o software mãe, talvez, que já tem, inclusive, alguns modelos, né, de despachos mais simples incorporados. Só o fato dessa mudança do procedimento, do processo, isso já traz uma mudança de comportamento importante. Claro que temos aqui questões processuais da própria citação automatizada, quando você se cadastra, etc., a efetividade do processo como um todo, mas temos essas questões do funcionamento. Primeiro vamos falar do funcionamento. Sabiam que nesse momento, olha só, eu vou só fazer uma pergunta, eu sei que não dá para fazer a volta, mas se eu perguntasse para quem está aqui junto com a gente, aqui no remoto e fisicamente, quem sabe ou se lembra do que é fax? Ou, tecnicamente, o facsímile? E eu fiquei encantado quando chegou, viu? Fiquei a noite inteira brincando aquilo com um amigo meu do outro lado do mundo, ele mandava, mas não pode aparecer isso aqui assim instantaneamente. Colocou, lembra que a gente dividiu uma mesa, acho que foi em 99, isso não lembro, mas em que o Código de Processo permitia o envio do recurso por facsímile, mas depois tinha que juntar o original. E eu criticava muito isso, porque o original já tinha sido enviado, que a gente ia juntar a cópia, né? Enfim. Mas essa era uma discussão engraçada que a gente tinha. Por que eu estou falando do fax? Nesse momento, já há algumas semanas, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, o sistema está em colapso, sofreu um ataque cibernético e está algumas semanas parado. Os atos processuais estão sendo, nesse momento, praticados lá por fax. Então, nós tivemos um retrocesso de uns 40 anos para trás. O problema é quem tem fax ainda, né? Então,
Vamos recuperar, vamos no Mercado Livre ali, porque daqui a pouco, enfim, não sei se vai acontecer aqui. Acho que em São Paulo, no Brasil não, que é diferente. Só falta a gente ter que comprar um videocassete de novo. O processo aqui é diferente, eu acho que não vamos chegar. Nossa contingência vai ser diferente. Mas já tivemos problemas de ataques, de falha, né, de processamento, de devolução de prazos processuais, isso está até previsto na legislação. Mas eu estou colocando essa questão porque teve a provocação aqui do juiz robô e da própria questão da contra-engenharia. Qual o cenário que eu vejo, e a questão até da advocacia mais nativa, raiz, etc. Quando me perguntam, eu falo, mas que ponto vai a automação, o IA, vai substituir as atividades jurídicas? Confesso que a resposta não é tão complexa assim. Então, as atividades jurídicas que são repetitivas e previsíveis, algumas, né, a maioria não são repetitivas na essência nem previsíveis, mas em torno de 15%, 20% das nossas atividades mais burocráticas, obviamente serão substituídas porque vai ser mais rápido, mais barato, isso é normal, né, na própria economia do processo em si. As demais, nós teremos elementos para atuar de forma mais profunda, como conversamos aqui, mas não teremos essa substituição. A essência do direito é a imprevisibilidade, salvo, e aí eu vou entrar no segundo ponto, nas questões que envolvem precedentes ou súmulas, ou a questão da repetição, em que pela própria lei, aquele julgamento já está fadado a um determinado ponto, em virtude do precedente. Claro que isso pode ser reexaminado, e eu até provoquei aqui, com métricas dos próprios softwares, isso pode ser uma justificativa, e não só softwares do caso em si. Então, podemos ter um caso, por exemplo, envolvendo uma questão financeira de uma determinada questão econômica, uma imposição governamental. Antigamente eram os planos econômicos que nós tínhamos aqui. Mudaram as circunstâncias econômicas, então vamos puxar para a econometria, a gente sai da jurimetria, vamos para a econometria. E mostramos isso por métricas usando sistemas IAs, que aquele julgado naquela época usou métricas diferentes e aquilo precisa ser reapreciado. Então, eu tenho mais elementos, mais informações, mais dinâmica, né, mais argumentos para provocar isso, que é uma espécie de contra-engenharia em cima aqui da provocação do Lucon. Questão fática ganha mais potência, porque eu tenho mais softwares para essa questão. Substituir a decisão em si, eu não vejo como. A decisão, que ele envolve a casuística, a argumentação, envolve a adequação, a formulação, a postulação e o próprio processo que decorre de uma lei federal, de processos constitucionais. Portanto, a lei diz que tem que ser daquela forma. Eu acho que isso não muda. Ah, mas, Renato, se mudar todo o código de processo, falar que dá para automatizar tudo, eu acho que é inconstitucional. Então, pronto. Essa essência da argumentação humana, isso não tem como. O João citou aqui o evento lá de Salvador, Sim, né? Na Unifax. Fantástico, aliás. E era um evento sobre IA. O que eu fiz? Eu comecei, Aninha e Bruno, a apresentação fazendo uma oração. Fiz uma oração, agradeci a Deus, eu sou cristão, até achei ótimo, porque eu encaixei. E aí eu falei, um software faria isso que eu fiz agora? O software ia rezar no evento de IA? Não ia, não tem como, né? Foge da lógica, né? Uma loucura. Ah, mas por que eu rezei? Para mostrar que o software não ia fazer isso dentro do evento de IA. Então são coisas que a gente não consegue parametrizar. E mesmo assim, você tem graus de automação. Vamos usar um exemplo clássico aqui do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é o primeiro caso, 67, e está atual. É uma nave que descobre elementos de uma outra civilização, está lá no caminho, e o sistema que controla a nave, o sistema de IA, chamado HAL 9000, ele foi programado para proteger a espécie humana. Só que ele começa a matar os astronautas. Qual a lógica nisso? É que aconteceu alguma coisa no sistema que ele interpretou que ele precisava matar para proteger a espécie humana. Então alguém na programação colocou isso. Não é que ele quis matar, porque ele se tornou homicida, etc. Isso vai acontecer nos próximos 20 anos, a programação lógica. Quando a gente sair da lógica para a quântica, aí nós vamos fazer outros debates. Não sei nem se a gente vai chegar pelo grau excessivo de imprevisibilidade. Então, pautei essa questão do robô, dei a minha opinião, acho que não vamos ter. Ah, mas Renato, lá em Nova York teve aquele caso administrativo, das multas de trânsito.
que foram 160 decisões ou 1000 decisões iguais que o sistema fez, etc. Naquele caso que era uma questão administrativa que envolvia um fato em si de uma questão de correção. Então, aquilo não tem poder decisório, não tem interpretação, está certo ou está errado, é enquadramento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma multa de trânsito, o sujeito foi multado por excesso de velocidade e o agente imputou no sistema ali estacionar no local proibido, isso não precisa julgar. Está errado o enquadramento, ponto. Nesses casos, não tem jeito. E, por fim, e aí eu preciso citar aqui o professor Susskind, né, Aninha? Que é um professor europeu que ele é muito objetivo, profundo e também drástico, né, nas suas colocações da evolução da tecnologia e da substituição de algumas tarefas. E aqui eu coloco uma questão curiosa, que é os processos de massa que a gente tem aqui no Brasil, pelo volume, somos litigiosos, continuaremos sendo litigiosos, etc. Mas por que os processos de massa, então, não são totalmente substituídos por sistemas? Essa é uma questão curiosa. E por que a gente não substitui os processos de massa por uma composição imediata a partir da identificação do sinistro e com o uso de IA? Então, vamos dar um exemplo interessante? E aí são questões constitucionais de acesso à justiça. Então, eu quero trazer aqui dizendo que, olha, a automação, ela também estimula o acesso à justiça. Mas eu posso não querer acessar a justiça. Então, tive um problema que seja de falta, vamos lá, de energia elétrica. Vai? Então, isso é regulado. Não admitir que eu coloque ali um sistema dizendo, olha, ou de aéreo também tem isso, na Europa, enfim. O atendimento foi posterior às 24 horas regulamentares. Qual a consequência lógica disso? Uma compensação prevista na própria lei. É lógico. Então, para facilitar, eu identifico ali, olha, esse cliente teve uma falta de energia ou atraso aéreo de tantas horas, automaticamente eu já vou e ofereço a compensação para ele. E aí eu tenho 3 opções. Ele aceita. Ou ele não aceita porque acha que vai ter dano moral, outros danos, quer questionar que é o judiciário. Ou uma terceira opção, você quer ir para um sistema, e aí eu divido essa terceira opção em 2, um sistema de composição de litígios. Automatizado ou humanizado? O que é que você prefere? Para discutir essas questões que você pode também discutir no judiciário, tirando a questão da arbitragem, entre aspas, em si. Por que isso não acontece com mais intensidade? Pelo acesso à justiça, pela atividade legítima da postulação. Olha, eu não quero me sujeitar a um processo, eu não quero perder tempo, eu não quero ir para audiência, eu não quero contratar um advogado, eu quero aquele valor, até porque eu quero receber já, etc. Ok, daqui é a tua opção. Ou até, uma outra questão, será que se isso acontecesse, será que todo mundo não ia logo aceitar a compensação e isso não iria quebrar os procedimentos, planejamentos que existem hoje, etc.? E se isso acontece, tudo vai ficar mais caro. Isso também pode não ser bom. Então, são várias métricas que justificam o acesso à justiça, o direito como ele é, mas vamos ter algumas evoluções nessas questões aí mais administrativas, com o uso da econometria também. Tá? Porque preciso ver se aquilo viabiliza. Sabe aquela história? Olha, se nós conseguíssemos medir aqui a quantidade de problemas, de dano, não fala de dano, né, Lucon, professor João? De danos que geram indenização que as pessoas sofrem. 207, quase 210 milhões de brasileiros sofrem. A indenização se mede pela extensão do dano, não é isso? É o 927, é isso? Quantos danos nós temos por dia? Todos esses danos chegam ao judiciário? Não. Vamos usar um exemplo digital, bem legal? Vamos usar um exemplo digital, vai, do nosso curso. Então, quantos ilícitos contra a honra da esfera criminal e com repercussão civil também, nós temos diariamente no Instagram de pessoas que vão lá e xingam outras pessoas nos comentários, nos ataques, etc. Quantas? Qual é o volume disso? Então, isso aqui passa da casa, né, dos milhares, das centenas de milhares. Tudo isso decorre de um fato jurídico com uma consequência legal, gerando dano, com a possibilidade de indenizar e até da própria questão criminal. Se tudo isso em um dia for para o judiciário, o que acontece? Colapsa. Então, olha, eu estou citando aqui, claramente, em um dia de internet, hoje nós temos um volume para colapsar o judiciário. Vai tudo? Não vai. Sistemas dessa natureza, será que todo mundo iria aceitar?
Acho que não, mas nós temos que avaliar essa questão também. Interessante. A questão digital é isso. Quando a gente... Olha, mas como é que a pessoa vai e fala, se expõe, pratica um ilícito dessa... Está até provado, está identificado, está fácil. Né? Muita gente me questiona, às vezes até quando algo é muito grave e viraliza. Eu não tenho direito de pedir uma indenização de contra essa pessoa? Tem, mas você não vai. Mas por que eu não vou nesse caso aqui? Porque é o que a pessoa quer fazer. Se você der um fato a mais, ela vai falar mais de você. Mas eu vou ganhar a ação. Mas ele vai ter como pagar a indenização, se é que será uma indenização se aquilo equivalente? Compensa aquela lead, né? Mas eu já saí do processo aqui, desculpa, só foi para ilustrar. Não, mas aí eu devolvo aqui para o Lucon com a seguinte provocação, Lucon. O Renato está dizendo, olha, enfim, aquilo ali é mais uma ferramenta, é difícil a substituição do próprio poder decisório, né, pela tecnologia, pela ferramenta, mas a gente é daquele tempo, daquela decisão de embargo declaratório, que aliás está aí até hoje, não é? E apesar até do próprio artigo 489 do Código de Processo Civil dizer quais são os elementos obrigatórios da sentença e, por conseguinte, dos acórdãos, não é? E a gente continua se deparando com aquelas decisões absolutamente padronizadas, não é? Será que esse uso do cachimbo que faz a boca torta, aliado à inteligência artificial, não pode gerar o risco não só dos tribunais superiores, mas até das instâncias inferiores, não é? Passarem simplesmente aquela máxima que a gente também escuta todo dia, não é? Quem deu essa decisão foram os assessores, né? Ou foi o estagiário, o juiz acabou não conferindo, o volume não permite. Não corremos esse risco, Lucon, de com a inteligência artificial aliada a esse hábito, não é? Embargo declaratório não se presta, enfreita infringente, o juiz não está obrigado a enfrentar. Acho que todos nós aqui, todo dia, nos deparamos com a decisão com esse teor, não é isso? João, você tocou num ponto importante que são as chamadas decisões padronizadas. Assim como temos petições padronizadas, temos decisões padronizadas. E lembrou do artigo 489, o parágrafo 1º, que foi objeto de pedido de veto por 3 associações de magistrados, pela Curiosamente, AMB, né? a JUF e a Anamatra, todas pedindo veto desse dispositivo. No final, o dispositivo passou, mas continuamos ainda com decisões padronizadas que não enfrentam os pontos essenciais que mostram essa distinção. A atividade do magistrado, principalmente nos tribunais superiores, é feita por assessores, não há como, dado o volume, é uma realidade, mas precisamos repensar que tipo de motivação queremos, porque em alguns sistemas estão acusando a motivação como sendo a grande vilã. Vou dar um exemplo que aconteceu na Itália agora, onde houve uma mudança legislativa permitindo ao juiz que profira decisões sucintas. Isso é terrível, porque acaba gerando uma insegurança jurídica, uma vez que as decisões vêm incompletas. A gente vê isso, vê decisões que simplesmente não enfrentam os pontos suscitados. E aí entra num problema de produção em escala, não é? Numa sociedade de massa. O Renato tocou no ponto aqui da litigância de massa, que é uma realidade brasileira. E eu quero tocar num ponto aqui, que é a litigância temerária, não é? E que se distingue da litigância de massa, é objeto de um recurso especial repetitivo, o 1198, que está sob a relatoria do ministro Paulo Moura Ribeiro, e onde se discute a litigância temerária do autor e a possibilidade de controle pelo juiz dos documentos essenciais à propositura da demanda, não é? E está havendo um grande embate da advocacia dizendo, olha, esse tipo de controle acaba violando o acesso à justiça. Aí tem outro enfoque da litigância predatória do demandado, que eu venho dizendo que existe também, que é aquele demandado que não cumpre as obrigações e deixa judicializar tudo. Não é? Mais interessante que o judiciário hoje tem se preocupado com o desenvolvimento de
softwares, não é? Vamos chamar de IA, vamos chamar de software, para o controle da petição inicial, fazendo o controle Da inépcia, né? da inépcia, de elementos para se chegar a uma litigância de massa e somada à litigância predatória. Os pressupostos processuais, das condições da ação. Verificar se o tema discutido é o mesmo, se os fatos estão devidamente apresentados, se há apresentação dos documentos essenciais, se há indícios de procuração repetida. Não é? Então, esse software tem 3 programas que eu já tive a oportunidade de ver, que estão sendo desenvolvidos no TRF5 para fazer essa análise da petição inicial e verificar se é o caso ou não de litigância predatória. Mas aí há um embate imenso aí da litigância de massa, que se distingue da predatória, e também a litigância predatória não como um fenômeno do demandante, mas também do demandado. Então, nós temos esse levantamento. Eu acho que a engenharia vem partindo no sistema brasileiro, no sistema de justiça brasileiro, por parte do judiciário. E agora esse tema está em debate, um tema bem candente, porque foram constatadas procurações falsas, procurações que não foram outorgadas pelo cliente, situações muito graves que acabam gerando uma discussão em torno da ética na advocacia, e está havendo esse embate também da contra-inteligência da advocacia, também parte da advocacia, dos advogados que atuam nessas demandas repetitivas, dizer, olha, na verdade, quem é predador é o demandado, que acaba não cumprindo com as suas obrigações e acaba gerando uma litigiosidade intensa, e aqui não me refiro só a pessoas de direito privado, mas também a pessoas jurídicas de direito público. Então, eu queria aqui provocá-los, aqui, ouvir Aliás, o João a Fazenda e o Renato, Pública, né? A Fazenda Pública é o zero e vezeira, né? Saber como é que nós podemos fazer esse tipo de controle. Tem 3 programas bem interessantes que eu vi desenvolvendo esse controle de admissibilidade da petição inicial, que não é aquele controle só do Código de Processo Civil, é um controle mais apurado. Então, o que nós estamos vendo no país é interessante verificar a existência, a presença de metanormas. Não são só as normas que estão no Código de Processo Civil, mas normas que estão no CNJ, em resoluções, em orientações, não é? Em diretivas, e que acabam, digamos, traçando o modo de ser da litigância. Eu queria colocar esse ponto que é um ponto bem atual e que foi agora, semana passada, foi esse tema da litigância predatória estava na 2ª sessão, 3ª e 4ª turma do STJ, e por manifestação da ministra Fátima Nancy Andrighi, foi levado para a Corte Especial. Então, esse tema será, o ano que vem, levado a julgamento pela Corte Especial, pelos 15 ministros da Corte que compõem a Corte Especial. É um tema muito interessante que envolve tecnologia, envolve IA, envolve análise econômica do direito. E aqui você tocou num outro ponto que tem a ver um pouco com a análise econômica do direito e essa escolha entre demandar ou não, que é a psicologia comportamental, que conversa com a análise econômica do direito. Então, aqueles litigantes permanentes, contumazes, a chamada litigância vexatória, o sujeito que vai e demanda tudo contra todos, não é? Então, eu acho que são temas muito interessantes que mostram essa necessidade de interlocução com as várias áreas do direito. Então, direito digital, direito processual civil, matéria de recursos, análise econômica do direito, psicologia comportamental também. Olha, Renato, eu vou passar essa bola para você, mas colocando uma pimentinha a mais. Eu acho que o Lucon me deu um gancho aqui para abordar um tema que é extremamente importante, está muito debatido na sociedade, hoje está efervescente, né? Nós todos aqui, imagino, vocês também, somos procurados a todo tempo, a todo momento, não é? Parece que todo mundo resolveu gostar de cidadania e de direito, não é isso? E
passaram a ser todos, como antigamente eram técnicos da seleção brasileira, hoje são todos juristas, não é isso? Mas um tema que é muito importante, que a sociedade vem discutindo, aliás, foi tema também da Conferência Nacional da Advocacia, não é? E que o Lucon já deixou o gancho para abordarmos, é a questão do ativismo. Ou seja, do judiciário, eventualmente, ir além daquelas prerrogativas, em dissonância com o artigo 1º, parágrafo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos. O artigo 2º, que trata da tripartição clássica de Montesquieu, da harmonia e independência dos poderes. O 22, o 44 e o 48, que tratam das competências privativas do Congresso Nacional, não é? Da União, exercidas através do Congresso Nacional. Dentre elas, a competência para legislar sobre direito processual. E, somado a isso, se esse ativismo vier através da parametrização dos softwares, inserindo resoluções do CNJ, normas súmula de um determinado tribunal, não é? Entendimentos, às vezes, ainda não uniformizados ou pacificados, não é? Ou até, eventualmente, se o juiz tiver o poder de ele próprio comandar alguns desses temas nesses algoritmos, como é que você enxerga se a sociedade sequer poderia participar? Porque ela não conseguirá analisar aquela programação que envolve milhões e milhões de linhas, não é isso? E aí, meu caro? Bom, hoje nós vivemos a era dos dados. Temos muitos dados, muitas informações. Só que essas informações ainda estão espalhadas. Alguns programas estão começando a consolidar essas informações. Então, o que a gente discute aqui? Primeiro, o excesso de demandas. Eu vou colocar um outro ponto também, que é o tamanho das peças processuais. Hoje a gente tem um movimento também da linguagem simples e objetiva, para que, em função da demanda, os magistrados possam efetivamente ler e apreciar. Então, é uma volta. Tem muita tecnologia que pode até desenvolver peças automatizadas gigantescas, enormes para nós, mas nós estamos dando um passo para trás, porque eu não quero que o sistema leia, como o Lucon colocou, eu quero que o juiz, o humano, leia. E eu acho que os dois vão ler. Até estava pensando aqui, estou aqui batizando um tema até para o Lucon aqui, processualista nato, processo inteligente. Estamos avançando no momento do processo civil e penal inteligente. Já que eu falei em dados, então eu quero fazer essa amarração aqui dos dados. E junto com a massificação, e junto com as lides temerárias também, e o litigante contumaz. Então, vamos fazer uma simulação aqui de um processo hoje. Processo simples. Que dados nós podemos ter? Então, no exemplo do Lucon, eu vou colocar mais um parâmetro na programação, que o Lucon citou dos 3 programas, de verificação dos requisitos da inicial. Eu vou colocar mais um. Essa inicial foi desenvolvida com base em uma ferramenta de IA. Isso já está começando a acontecer. Por exemplo, as fotos, o conteúdo do Instagram e do Facebook já está começando a vir, quando é artificial, vir com um aviso, uma marca d'água, isso aqui é artificial. Será que o processo nós teremos essa questão? Até para trazer esse alerta? Qual é a consequência? Já temos. Esses programas identificam a padronização. Né? Qual é a consequência? Está padronizado, mas o errado pode não ser errado, a não ser no contexto macro. Hoje, a gente tem uma visão macro dentro do processo, do conceito que eu estou criando aqui do processo inteligente, junto com o Lucon. O que é essa visão macro? Então, tem as questões processuais em si, e agora eu tenho a análise contextual da lide como um todo. Quem é o advogado? Que sistema ele utilizou? Quais foram os dados que aquele sistema gerou para aquele caso? Onde que o Lucon estava no dia que o sistema gerou a petição? Eu tenho esses metadados. Eu vou fazer um softwarezinho para saber tudo isso. O software vai vasculhar as redes sociais do Lucon, por exemplo, ou as atividades públicas dele. A geolocalização, será?
Olha a questão da invasão da privacidade. Usar o First Mile lá da BIM também, enfim, que pode ou não ter licitude, estão falando de vulnerabilidade, não interceptação, não sei, mas dá um outro debate. Vou vasculhar as atividades acadêmicas do Lucon. Quais são os cargos que estão em nome dele? Eventualmente, conseguir, a partir da interpretação dos amigos, professores do Lucon, não necessariamente amigos deles nas redes sociais, do perfil do LinkedIn. Olha, vejam quantas informações eu tenho só para chegar eventualmente, não falei nem da parte, nem do magistrado, só de chegar na audiência. Poxa, Lucon, olha onde é que você foi lá ontem. Dependendo do que eu falar, né? São questões laterais que a gente tem essas informações hoje, dentro do processo inteligente, além das questões processuais em si. A casuística. Então, foi um acidente de trânsito, por exemplo. Vou usar ferramentas que monitoram, que têm relatórios de acidentes, etc., que rastreiam, indexam tudo isso. Será aquele acidente de trânsito que o Lucon está discutindo, em que eu sou réu, por exemplo, olha, 99% dos casos, a culpa é do autor, como aconteceu no caso do Lucon aqui. Nesse caso aqui, falhou uma câmera, alguma coisa assim. Então, eu tenho mais elementos para rechear, para completar o processo em si, dentro de uma regra, que é a regra processual em si. Isso a gente vai ter mais e mais. A dificuldade é, tendo todos esses dados, condensá-los, esses dados, no mérito, na análise contextual em si. E com relação falamos aqui do direito de acesso à justiça, mas do excesso à justiça ou do uso desse direito de excesso como se fosse um abuso. Até um abuso de direito, podemos até fazer essa construção assim. Hoje nós temos dados que possam, com mais acuidade, trazer essas informações e trazer essas conclusões. Olha, esse sujeito aqui, ele processa toda vez, em tal lugar, dessa forma, usando a mesma ferramenta, com esses argumentos, etc. Porque ele quer... serial. Litigante serial. Ele quer, a partir disso, constranger. Ele não quer ganhar. Ele quer constranger, ele quer afogar. Né? Que é até interessante. Imagina, o sujeito ajuiza uma ação em cada comarca e depois a empresa tem que contratar advogados em cada uma dessas comarcas ao prejuízo. Né? Isso vai ser endereçado, gerenciado, não vou dizer resolvido, estou me segurando para dizer resolvido, com ferramentas de software. Isso vai ser resolvido. Isso é sadio, é positivo, porque você vai prestigiar a lide legítima na sua essência, que hoje pode ser multiplicada em várias situações, como a gente citou aqui. Show de bola. Eu respondi a tua última, eu acho que eu perdi a tua última provocação. Mas vamos fazer o seguinte, nós estamos com 5 minutinhos, e aí, indo para as nossas considerações finais, eu passo a bola para o Lucon e deixo aberto, Lucon, para qualquer manifestação. Eu pediria aí 2 minutinhos e meio para cada, porque a gente tem aqui não só o nosso público da tecnologia que está nos assistindo lá através do nosso sistema digital, mas também a questão da feira, os horários aqui. Bom, fica a bola contigo, meu amigo. Obrigado, João. Não, a mensagem que eu quero dar a todos é a importância do estudo, desse estudo interdisciplinar ou pluridisciplinar que envolve a inteligência artificial. Vejam quantos temas nós tocamos aqui que passam pela psicologia, análise econômica do direito, inteligência artificial, software, predição, acuidade, tantos temas que dizem respeito não só ao direito, mas outras áreas do conhecimento humano. E a necessidade de termos um profissional diferenciado hoje, que saiba transitar em todas essas áreas diferentes, podendo até já saber como é que o julgador decide, qual o poder de convencimento do julgador em relação aos demais, como atuar e bem atuar como advogado. Tem tantas vertentes aqui nesse estudo da tecnologia, das novas tecnologias e o impacto no direito, que eu queria dar esse recado, dessa importância desse estudo transversal. Não, espetacular. Renato, devolvendo a bola para ti. Vou fazer uma brincadeira aqui. Então, tudo isso que o Lucon falou durante a apresentação, o Bruno, que trabalha comigo aqui, está usando um software aqui que gravou tudo o que ele falou
e agora ele está parametrizando os principais pontos para gerar inteligência artificial com um propósito específico que a gente colocou na programação, que é gerar um novo curso chamado Processo Inteligente. Então, já que ele falou em 7 atributos, né, macros aqui, desde jurimetria, etc., a gente vai imputar aqui e vai sair um curso pronto. Brincadeira, tá? Não estou fazendo isso, mas poderia ter feito. Mas olha, já fica o Poderia convite ter para feito, ambos, né? Eu acho que É um a nossa desafio, plateia eu acho é um que temos um desafio, desafio né? pela frente, né? A nossa plateia, não só presencial, mas aquela também presente por meio digital, vai adorar esse curso. E aqui, João, Fica aqui o desafio, aproveitando, vamos fazê-lo. Vamos nosso fazer chefe- um processo inteligente, nosso né? chefe está aqui. Não, chefe não, saudade de Hã? vocês. Então, quem sabe a gente não faz o curso do processo inteligente, né, com uso de IA, alguma coisa Muito assim, bacana. falando de tudo isso que é excelente ideia. macro, que é um desafio novo aqui para nós profissionais do Desafio direito. aceito. Vamos bolar Avante, isso. avante, como diria Avante, meu avante, saudoso sempre. amigo Luiz Flávio. Meus amigos, viram que o tema é extremamente palpitante, não é? Muito complexo, extremamente controvertido, que poderíamos continuar o dia inteiro e ainda teríamos panos para manga, como diz o outro, mas, infelizmente, o tempo urge, não é? E precisamos aqui observar esse nosso cronograma com dor no coração. Eu vou encerrar aqui o nosso querido painel, não sem antes de agradecer imensamente meu querido amigo e ilustre professor Renato Opsi Blum e meu também queridíssimo amigo e não menos ilustre Paulo Henrique Lucon, 2 expoentes aqui da EBRAD, né? E EBRAD é a casa de vocês, contem conosco para todas essas ideias incríveis, não é? Que estamos tendo aqui e dentro daquela espontaneidade, né? Eu acho que isso é que é mais bacana e que acaba agradando e empolgando todos aqueles que nos assistem aqui presencialmente e também pela nossa plataforma digital. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem aí atentos que o nosso próximo painel começa às 15, às 17 horas. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.